Existem momentos em que parece que tudo está dando errado. Pessoas nos traem. Sonhos parecem distantes. A vida entra num vale escuro e silencioso. Mas o que você vai ouvir agora é a prova viva de que Deus nunca perde o controle, mesmo quando tudo parece perdido. Hoje eu vou te contar a história de um jovem sonhador, que foi rejeitado, esquecido, caluniado, mas que, pela fidelidade de Deus, saiu do fundo do poço direto para o trono de um palácio. Essa é a história de José do Egito. José era o filho preferido de Jacó, nascido da mulher que ele mais amava, Raquel. Desde jovem, José já se destacava. Seu pai o presenteou com uma túnica colorida, símbolo de amor e favoritismo. Mas isso despertou inveja nos irmãos. E então vieram os sonhos. José contou aos irmãos: "Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo, e o feixe de vocês se curvava diante do meu." Outro dia, ele disse: "Sonhei com o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante de mim." Aquelas palavras causaram raiva. Eles pensavam: "Quem esse moleque pensa que é? Vai reinar sobre nós?" Um dia, enquanto os irmãos estavam longe, cuidando dos rebanhos, Jacó mandou José ir até eles. Ao avistá-lo de longe, eles disseram: "Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e ver no que vão dar seus sonhos." Rúben, o mais velho, tentou impedir. "Não derramem sangue, joguem-no neste poço." E assim fizeram. Tiraram a túnica de José, jogaram-no num poço seco e sentaram para comer. Logo depois, viram uma caravana de ismaelitas passando e decidiram: "Vamos vendê-lo como escravo. Pelo menos ganhamos algo com isso." E assim, por 20 moedas de prata, José foi vendido. Imagine o coração de José, traído pelos próprios irmãos, vendido como mercadoria, longe da casa do pai, sem entender nada. Mas mesmo sem entender, Deus estava com ele. No Egito, ele foi vendido para Potifar, capitão da guarda de Faraó. E ali, como servo, José começou a mostrar algo diferente. Tudo o que ele tocava prosperava. Potifar notou e colocou José como responsável de toda a sua casa. Mas então veio a prova. A esposa de Potifar se encantou por José. Tentou seduzi-lo, mas José disse: "Como cometeria eu tamanha maldade contra meu senhor e contra Deus?" Ela insistia todos os dias. Até que um dia, quando estavam sozinhos, ela agarrou a roupa dele. José fugiu, mas deixou o manto para trás. Ela, furiosa, gritou e o acusou falsamente: "Esse hebreu tentou me forçar." Potifar acreditou, e José foi lançado na prisão. Mais uma vez, tudo parecia perdido. Mas ali, naquela cela, José permaneceu fiel. Não murmurou, não se revoltou. E logo, o carcereiro percebeu: aquele jovem era diferente. Deus continuava com ele. E mesmo na prisão, José foi colocado como responsável por todos os presos. Ali conheceu 2 homens, o copeiro e o padeiro do rei, que haviam sido presos. Ambos tiveram sonhos, e José os interpretou. Ao copeiro, disse: "Dentro de 3 dias, você voltará ao serviço do rei. Quando isso acontecer, por favor, lembre-se de mim." O tempo passou, e o copeiro esqueceu de José. 2 anos se passaram, até que um dia, Faraó sonhou 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 espigas boas e 7 espigas mirradas. Ninguém conseguia interpretar. Foi então que o copeiro lembrou: existe um hebreu na prisão que sabe interpretar sonhos. Chamaram José às pressas, e José disse: "O sonho é de Deus. Ele está revelando que virão 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome. O rei deve se preparar." Faraó, impressionado, disse: "Existe alguém mais sábio do que este homem? Colocaremos tudo sob sua responsabilidade." E naquele mesmo dia, José saiu da prisão direto para o palácio,
Se tornou o governador do Egito, segundo o homem mais poderoso da nação. Anos se passaram. A fome chegou. E os irmãos de José foram até o Egito, em busca de alimento. Eles não o reconheceram, mas José os reconheceu. E mesmo tendo todo o poder de se vingar, José escolheu perdoar. Com os olhos cheios de lágrimas, ele disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vocês venderam. Não tenham medo, foi Deus quem me enviou à frente de vocês para preservar a vida. Deus usou a dor de José para salvar uma nação inteira. Talvez hoje você esteja no fundo do poço. Talvez se sinta esquecido, traído, desacreditado. Mas a história de José prova que Deus nunca erra. Mesmo quando parece que ele está em silêncio, ele está conduzindo tudo para o seu propósito. O que hoje parece derrota, amanhã será testemunho. O que hoje é lágrima, amanhã será alegria. O que hoje te prende, amanhã vai te promover. Não pare no meio do processo, não desista no poço. O palácio está no caminho de quem permanece firme com Deus. Se essa história tocou o seu coração, deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal Hábito de Fé. Daniel era um dos exilados judeus levados para a Babilônia ainda jovem. Desde cedo, se destacou por sua sabedoria, prudência e, principalmente, por sua fidelidade a Deus. Mesmo longe da sua terra, da sua cultura e da sua liberdade, Daniel não se deixou contaminar. Ele decidiu em seu coração permanecer puro diante do Senhor. Anos se passaram, o Império Babilônico caiu, e agora os medos e persas dominavam. Mas Daniel continuava firme, fiel e irrepreensível. E Deus continuava com ele. O novo rei, Dário, o admirava profundamente. E entre os muitos governadores e administradores do reino, Daniel se destacou tanto que o rei decidiu colocá-lo como o principal entre todos os príncipes. Isso causou inveja. Os outros governantes não aceitaram o sucesso de Daniel. Procuraram alguma falha para acusá-lo, mas não encontraram nada. Ele era íntegro, fiel e justo. Então perceberam que só conseguiriam derrubá-lo se usassem sua fé contra ele. Reuniram-se e foram até o rei com uma proposta manipuladora. Ó rei Dário, todos os líderes concordam que o Senhor deve estabelecer um decreto real, que, por 30 dias, ninguém pode fazer oração ou pedido a qualquer Deus ou homem, exceto a ti. E quem desobedecer, será lançado na cova dos leões. O rei, sem saber das intenções deles, gostou da ideia e assinou o decreto. Agora estava feito. A armadilha estava montada. Daniel ficou sabendo do decreto. Ele sabia do risco, sabia da punição. Mas sua fé não dependia de decretos, ameaças ou medo. Ele foi para casa, abriu as janelas em direção a Jerusalém, como sempre fazia, e se ajoelhou para orar. 3 vezes por dia, ele orava e dava graças ao Senhor. Ele não se escondeu, não se intimidou. Continuou fazendo o que sempre fez, buscando a presença de Deus. Seus inimigos o observavam e, assim que o flagraram, correram até o rei para acusá-lo. Daniel, um dos exilados, desobedeceu ao teu decreto. Ele continua orando ao seu Deus. Ao ouvir isso, Dário ficou aflito. Percebeu que havia sido enganado. Passou o dia tentando encontrar uma forma de livrar Daniel. Mas as leis persas eram inflexíveis. Nem o próprio rei podia revogar um decreto assinado. Ao entardecer, o rei, com o coração pesado, deu a ordem. Daniel seria lançado na cova dos leões. Antes disso, disse a ele: que o teu Deus, a quem tu serves continuamente, te livre. Daniel foi lançado na cova. Uma pedra selou a entrada, e o rei colocou seu selo sobre ela, para que ninguém a removesse. Naquela noite, o rei jejuou. Não quis ouvir música. Não dormiu. Seu coração estava em luto. De madrugada, ao nascer do sol, o rei correu até a cova e chamou com voz aflita: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus te livrou dos leões? E então, uma voz ecoou de dentro da escuridão: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, e ele fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum.
pois fui achado inocente diante dele. E também diante de ti, ó rei, não cometi crime algum. O rei se alegrou imensamente. Ordenou que tirassem Daniel da cova, e nele não havia nenhum ferimento. Daniel confiara no Senhor, e o Senhor o livrou. Dário, então, ordenou que os homens que acusaram Daniel fossem lançados na mesma cova. Eles, suas famílias, tudo o que representavam. E antes mesmo de tocarem o chão, os leões os dominaram. Em seguida, o rei escreveu um novo decreto a todos os povos do império. Todos devem temer o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. Seu reino jamais será destruído. Ele salva, livra, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dário, e também sob Ciro, o persa, porque Deus estava com ele. A história de Daniel é mais do que um milagre. É um testemunho de fé inabalável. Daniel sabia que poderia morrer. Ele não tinha garantia de livramento. Mas mesmo assim, orou. Mesmo assim, foi fiel. E Deus o honrou. Talvez hoje você esteja enfrentando pressões, injustiças, desafios que parecem impossíveis. Talvez o decreto que você recebeu foi o diagnóstico de uma doença, o fim de um relacionamento, uma porta que se fechou, uma traição. Mas o mesmo Deus que esteve com Daniel está com você. Ele ainda envia anjos. Ele ainda fecha bocas de leões. Ele ainda honra quem é fiel. Seja firme. Não negocie sua fé. Não apague sua luz. Continue orando, mesmo que tentem te calar. Porque quem permanece com Deus nunca está sozinho. Se essa história falou com você, deixa seu like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal Hábito de Fé. Aqui, todos os dias, você vai encontrar mensagens que alimentam sua alma e te lembram: Deus continua sendo Deus, mesmo no meio da cova. O povo de Israel estava espiritualmente doente. Uma nação que havia sido escolhida por Deus, que havia experimentado milagres, libertação e provisão, agora caminhava por estradas de idolatria e confusão. O rei Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel, havia erguido altares a deuses pagãos como Baal e Azerá, promovendo cultos abomináveis diante do Senhor. O nome do Deus de Israel já não era mais lembrado como antes. Sacrifícios queimavam nos altares errados e corações se dobravam a imagens que nada podiam fazer. Foi nesse contexto que Deus levantou Elias, um homem simples de Tisbe, mas cheio do Espírito. Um profeta que falava com autoridade, que caminhava com Deus e não temia homens. Elias apareceu repentinamente diante do rei Acabe, com uma palavra firme: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. E a seca começou. O céu fechou, as nuvens desapareceram, os rios secaram e a terra gemeu. 3 anos e meio se passaram. A fome assolou o país. A sede se tornou companheira dos camponeses. Homens vagavam por campos rachados. Mulheres desesperadas cuidavam de filhos famintos. E os sacerdotes de Baal apenas observavam, incapazes de trazer alívio. Deus, no entanto, cuidava de Elias. Primeiro junto ao ribeiro de Querite, sustentado por corvos. Depois, em Sarepta, por uma viúva que viveu o milagre do azeite e da farinha que não se acabavam. Deus mantinha seu profeta escondido, até a hora certa de agir. Quando chegou esse tempo, o Senhor disse a Elias: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Elias partiu. O reencontro com Acabe foi tenso. O rei, ao vê-lo, acusou: És tu, ó perturbador de Israel? Mas Elias, com coragem que só pode vir do alto, respondeu: Eu não tenho perturbado Israel. Tu e a casa de teu pai é que o fizeste, ao deixarem os mandamentos do Senhor e seguirem a Baal. Agora, ajunta a todo o Israel no Monte Carmelo, junto com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. E assim, todo o povo de Israel se reuniu no Monte Carmelo: homens, mulheres, sacerdotes, soldados, reis e profetas.
Era mais que um encontro. Era um confronto. O desafio entre o falso e o verdadeiro. Entre o engano e a verdade. Entre um Deus que nada fazia e o Deus que tudo criou. Elias se levantou diante do povo e bradou: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se Baal é Deus, segui a ele. Silêncio. O povo não respondeu. Seus corações estavam confusos, divididos entre tradição e verdade, entre medo e fé. Então Elias propôs: Tragam 2 novilhos, que os profetas de Baal escolham um, preparem o altar e coloquem a lenha. Mas não ponham fogo. Eu farei o mesmo com o outro. Invocaremos nossos deuses. Aquele que responder com fogo, esse é Deus. O povo achou justo, e o desafio começou. Os profetas de Baal foram os primeiros. Desde o amanhecer começaram seus rituais. Gritavam: Ó Baal, responde-nos! Dançavam ao redor do altar. Pulavam, batiam no peito, faziam gestos frenéticos. Mas nada acontecia. O sol subia, o calor aumentava, a poeira se levantava, e o silêncio de Baal permanecia. Ao meio-dia, Elias os provocou. Gritem mais alto. Talvez ele esteja meditando ou viajando. Quem sabe está dormindo e precisa ser despertado. Desesperados, os profetas se cortaram com facas e lanças, como era seu costume. O sangue escorria por seus corpos. A cena era trágica, quase insana. E o céu continuava calado. Nenhuma voz, nenhum fogo, nenhum Deus. Ao final da tarde, Elias se aproximou e chamou o povo. Aproximem-se de mim. Com reverência, ele começou a restaurar o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, representando as tribos de Israel, e as usou para erguer novamente o altar ao verdadeiro Deus. Preparou o novilho, colocou a lenha. Mas foi além. Mandou cavar um rego ao redor do altar e pediu que trouxessem 4 cântaros de água. Derramaram sobre o sacrifício. Ele pediu que fizessem de novo, e de novo, 3 vezes. A água escorria, encharcava tudo, enchia o rego. Era humanamente impossível que aquilo se acendesse. E então Elias orou. Não gritou, não se cortou, não dançou. Apenas falou com o Deus vivo. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje como o único Deus. Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que Tu és o Senhor e que estás trazendo o coração deles de volta. O céu ouviu, e o fogo caiu. Não foi uma chama tímida, foi um clarão. Um fogo santo, vindo direto do trono de Deus. Consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras, o pó e até a água do rego. O Monte Carmelo se tornou altar. A dúvida virou convicção, e o povo, tomado pelo temor, se prostrou. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias não hesitou. Mandou prender os profetas de Baal. Nenhum escapou. Mas Deus ainda não havia terminado. Elias virou-se para Acabe. Sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de uma grande chuva. Não havia nuvem, nenhum sinal visível. Mas a fé vê antes que os olhos vejam. Elias subiu ao cume do monte, se prostrou com o rosto entre os joelhos, orou e mandou seu servo olhar para o mar. 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª, o servo disse: Há uma nuvem pequena, como a mão de um homem, subindo do mar. E Elias anunciou: Prepara a carruagem, Acabe, porque a chuva está vindo. E então o céu escureceu, o vento soprou, e uma chuva forte caiu sobre Israel. Não era só água, era restauração. Era Deus dizendo: Eu ainda sou o Senhor deste povo. Mas a história não acabou ali. Na manhã seguinte, a poeira havia se transformado em lama. As folhas lavadas balançavam suavemente nas árvores. A chuva havia regado não apenas a terra, mas a esperança de um povo que começava a se lembrar de quem era seu Deus. Elias desceu do monte silenciosamente. Não esperava aplausos, apenas desejava que o coração do povo permanecesse voltado ao Senhor. Jezabel, ao saber o que Elias havia feito com os profetas de Baal, se enfureceu. Jurou vingança.
E Elias, o profeta corajoso, sentiu medo. Fugiu para o deserto. Lá, abatido, deitou-se debaixo de um zimbro e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida. Mas Deus, em sua ternura, enviou um anjo. E o anjo tocou Elias, dizendo: Levanta-te e come, porque o caminho será longo. Elias se alimentou e caminhou 40 dias até o monte Horebe. Lá, dentro de uma caverna, ouviu Deus, não no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas num sussurro suave, porque o Deus que envia fogo do céu também fala em silêncio. E que, como Elias, possamos aprender que fé não depende de espetáculo, mas de entrega. Que, no Monte Carmelo ou no silêncio da caverna, possamos reconhecer: o Senhor é Deus. Existem momentos em que a fé é testada até os limites. Momentos em que obedecer a Deus parece contrariar tudo o que sentimos, tudo o que entendemos. E foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. Sua história não é apenas sobre um homem de fé, mas sobre alguém que aprendeu a confiar em Deus, mesmo quando tudo parecia perder o sentido. Abraão tinha uma promessa. Anos antes, Deus o havia chamado em meio à idolatria de Ur dos Caldeus. Mandou que deixasse sua terra, sua parentela, e fosse para um lugar desconhecido. E com isso, lhe prometeu algo extraordinário, que faria dele uma grande nação, que sua descendência seria como as estrelas do céu. Mas os anos passaram. As promessas pareciam cada vez mais distantes. Sara, sua esposa, era estéril. O tempo corria, os cabelos ficavam brancos, e nada do filho prometido. Abraão até tentou ajudar Deus, gerando Ismael com Agar, mas não era esse o plano do Senhor. Deus havia dito: seria com Sara. E foi no tempo dele, não no de Abraão. Quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, Isaque nasceu. Foi um milagre. Um riso em meio à impossibilidade. Um sinal de que Deus cumpre suas promessas, mesmo quando tudo parece perdido. Isaque era mais que um filho. Era a própria concretização da fidelidade divina. Mas então, Deus fez um pedido surpreendente. Abraão, eis-me aqui. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. O texto bíblico não relata o que Abraão sentiu naquele momento. Não mostra lágrimas, desespero, nem questionamentos. Mas podemos imaginar o turbilhão em sua alma. Como entender um pedido assim? Como aceitar que o próprio Deus, que havia dado Isaque como cumprimento da promessa, agora pedisse sua vida? Mesmo assim, Abraão obedeceu. Na manhã seguinte, acordou cedo, preparou seu jumento, chamou 2 servos e tomou Isaque consigo. Cortou a lenha para o holocausto e partiu rumo ao lugar indicado. Foram 3 dias de caminhada, 3 dias de silêncio, de reflexão, de dor contida. Ao avistar o monte, Abraão disse aos servos: Ficai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até ali. Adoraremos e voltaremos. Note isso. Adoraremos e voltaremos. Abraão cria que, de alguma forma, Deus iria intervir. Talvez ressuscitasse Isaque, talvez provesse outro sacrifício. Ele não sabia como, mas confiava. Eles seguiram juntos. Isaque levava a lenha nos ombros, uma imagem que ecoa séculos depois em Jesus carregando a cruz. E então, o jovem pergunta: Meu pai, temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Essa pergunta deve ter atravessado o coração de Abraão. Ainda assim, sua resposta foi firme: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Chegando ao monte, Abraão construiu o altar, organizou a lenha, e então amarrou Isaque. Aqui temos mais uma revelação poderosa. Isaque não era uma criança indefesa. Era jovem, forte o suficiente para resistir. Mas confiava no pai. Ele se entregou, se deitou sobre o altar. Uma obediência que fala alto até hoje. Abraão levantou o cutelo para sacrificar o filho. No último instante, o anjo do Senhor bradou: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não estendas a tua mão sobre o rapaz. Agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho.
Abraão olha ao redor e vê um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Deus havia provisto. O cordeiro estava ali. O sacrifício foi feito, mas Isaque foi poupado. E aquele lugar passou a ser chamado Jeová-Jiré, que significa o Senhor proverá. Essa história é mais do que uma narrativa antiga. Ela fala sobre confiança, entrega, obediência e provisão. Fala sobre crer mesmo quando o caminho parece absurdo. Sobre subir o monte com dor, mas descer com milagre. Há muitas lições profundas aqui. Primeiro, Deus prova a fé com o que mais amamos. Abraão esperou décadas por Isaque. Ele era seu maior tesouro. Mas Deus queria saber: o coração de Abraão estava mais apegado à bênção ou ao abençoador? E essa pergunta continua ecoando hoje. O que estamos dispostos a colocar no altar? Estamos apegados aos nossos sonhos mais do que ao Deus que os deu? Do silêncio de Deus também é parte do teste. Durante toda a subida, não há nenhuma intervenção divina. Deus não explica, não acalma, não confirma. Abraão caminha por fé, e não por vista. E quantas vezes somos provados assim também? Deus parece em silêncio, e tudo o que temos é sua última palavra. Mas isso é suficiente. 3. A provisão vem no tempo exato. O carneiro não apareceu antes. Não estava na base do monte. Estava no topo, na hora certa, no instante exato. Deus não atrasa, mas também não se antecipa. Ele provê no momento certo. E quando confiamos nele, descobrimos que sua provisão nunca falha. 4. Isaque também representa Jesus. Assim como Isaque carregou a lenha, Jesus carregou a cruz. Assim como Isaque se entregou voluntariamente, Jesus se entregou por nós. Mas diferente de Isaque, Jesus não foi poupado. Deus entregou seu filho para que hoje tivéssemos vida. O Monte Moriá aponta para o Calvário. Agora pense na sua vida. Talvez Deus esteja pedindo algo difícil. Talvez esteja te levando a um monte que você não entende. Pedindo uma entrega, um perdão, uma renúncia. E tudo em você grita que não faz sentido. Mas no monte da obediência, Deus se revela como Jeová-Jiré. Você pode estar perguntando: Senhor, onde está o cordeiro? Onde está a saída? Onde está o milagre? E Deus responde: suba, confie. No altar, eu me revelo. Abraão não desceu do monte com menos. Desceu com mais. Desceu com Isaque vivo, com um coração mais maduro, com uma fé provada e com uma revelação do caráter de Deus que nunca teria se o caminho fosse fácil. Seja qual for o monte que você estiver subindo hoje, vá com fé. Vá com obediência. Vá com a certeza de que Deus não quer tirar, mas quer transformar. Que o altar não é lugar de perda, mas de revelação. Que o sacrifício não é fim, mas começo. Jeová-Jiré continua sendo Deus que provê. E Ele ainda está no topo do monte, esperando corações dispostos a confiar. Mesmo sem entender. Mesmo com lágrimas. Mesmo em silêncio. Houve um tempo em que a terra estava tomada pela maldade. Os corações humanos estavam corrompidos, e a violência havia se espalhado por toda parte. As pessoas haviam se afastado de Deus, vivendo segundo seus próprios desejos, sem temor, sem arrependimento. A criação que um dia fora chamada de muito boa, agora gemia de dor diante do pecado da humanidade. Mas em meio a tudo isso, havia um homem que se destacava. Seu nome era Noé. Ele era um homem justo, íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Enquanto todos seguiam suas próprias vontades, ele mantinha-se firme, obedecendo ao Senhor e ensinando seus filhos no caminho da justiça. Foi então que Deus, vendo que toda a terra estava corrompida, decidiu trazer julgamento. Mas não o faria sem misericórdia. Deus revelou a Noé seus planos e deu uma missão que mudaria o curso da história. Noé, o fim de toda a carne está determinado. A terra está cheia de violência por causa dos homens. Eu os destruirei com a terra. Faça para você uma arca de madeira de cipreste. A ordem foi clara e detalhada. Deus deu as medidas exatas:
300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, aproximadamente 135 metros de comprimento. Era algo nunca antes feito. Uma embarcação imensa, construída em terra seca, sem sinal de mar por perto. Mas Noé não questionou. Ele obedeceu. Dia após dia, ele e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, cortavam madeira, mediam, serravam, martelavam. A construção da arca era motivo de zombaria entre os vizinhos. Muitos paravam para rir. Olha o velho louco aí construindo um barco onde não tem rio. Vai chover um oceano inteiro agora? Ele acha que o mundo vai acabar. Mas Noé não dava ouvidos. Ele sabia que Deus era fiel. Enquanto construía, ele também pregava. Anunciava ao povo que o juízo viria e que era tempo de arrependimento. Mas ninguém o escutava. Os dias passavam, os anos se acumulavam, e a arca crescia imponente no meio da terra seca, como um símbolo da obediência de um homem à voz de Deus. Quando a arca ficou pronta, Deus falou novamente: Entre na arca você e toda a sua família, porque você é justo diante de mim nesta geração. Traga também os animais, de cada espécie, um macho e uma fêmea, para que se conservem vivos com você. E então começou a cena mais impressionante. Animais de toda espécie vieram sozinhos, guiados pelo próprio Deus. Leões, elefantes, águias, pombas, sapos, girafas, lobos, aranhas, borboletas, todos aos pares adentravam a arca. Era como se a natureza entendesse que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras entraram na arca. E então, Deus mesmo fechou a porta. Não foi Noé. Foi Deus quem selou o início de um novo capítulo. Durante 7 dias, tudo permaneceu silencioso. As pessoas do lado de fora ainda zombavam, até que, no 8º dia, o céu escureceu. Nuvens densas cobriram os céus, e a chuva começou a cair. Primeiro, fraca, depois, forte. As fontes das grandes profundezas também se romperam. A água brotava do chão e caía dos céus. As pessoas começaram a se desesperar. Tentavam correr para os montes. Batiam na arca, gritando por ajuda. Mas era tarde. O tempo da graça havia passado. As decisões haviam sido feitas. Por 40 dias e 40 noites, a chuva não cessou. Tudo foi submerso. Os montes mais altos desapareceram. As cidades foram apagadas. A terra voltou ao caos das águas, como no princípio. Apenas a arca flutuava, carregando o restante da vida. Lá dentro, Noé e sua família viviam um outro tipo de desafio. Eles alimentavam os animais, limpavam, oravam, cantavam, choravam. Era uma mistura de emoções. Havia temor, saudade, mas também confiança. Eles sabiam que Deus estava no controle. Depois que a chuva parou, as águas ainda levaram meses para baixar. Noé soltou um corvo, que voava de um lado para o outro. Depois, soltou uma pomba, que voltou sem nada. Uma semana depois, soltou outra pomba, que voltou com um ramo de oliveira no bico. Havia esperança. A vida estava ressurgindo. Finalmente, Deus falou: Sai da arca, Noé, com sua esposa, seus filhos e as mulheres deles. Tragam para fora todos os animais, para que se multipliquem sobre a terra. Ao sair, Noé construiu um altar ao Senhor. Ele ofereceu sacrifícios, agradecendo pela proteção, pelo livramento e pela nova chance. E então, Deus fez uma aliança com ele. Nunca mais destruirei a terra com um dilúvio. Enquanto a terra durar, haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Como sinal dessa aliança, coloco o arco-íris no céu. Toda vez que ele aparecer, será um lembrete da minha promessa. E assim, a vida recomeçou. Noé viveu o extraordinário porque escolheu a obediência radical. Ele não precisava entender tudo. Ele só precisava confiar. Sua fé salvou não apenas a si mesmo, mas toda a sua família. Enquanto o mundo zombava, Noé construía. Enquanto os outros ignoravam a voz de Deus, Noé ouvia atentamente. Enquanto todos se perdiam, Noé encontrou graça. Essa história nos lembra de algo poderoso. Às vezes, Deus nos pede para fazer algo que ninguém mais entende. E é exatamente nesses momentos que somos provados.
Será que estamos dispostos a obedecer, mesmo quando parece loucura? A seguir, mesmo quando somos criticados? A construir quando tudo ao redor está desabando? A história de Noé é sobre recomeço, obediência e fé. Mas acima de tudo, é sobre um Deus que dá oportunidades. Um Deus que se entristece com o pecado, mas que sempre oferece uma porta, uma arca de salvação. Desde o princípio dos tempos, Deus sempre escolheu pessoas improváveis para cumprir seus planos. Ele não se limita às aparências, à idade ou ao conhecimento. Ele vê o coração e chama aqueles que estão dispostos a ouvir. A história que você vai ouvir agora é sobre um menino. Um menino comum, mas com um coração sensível. Um menino chamado Samuel. Essa é a história de como Deus o chamou em meio ao silêncio da noite, e como isso transformou sua vida e o destino de uma nação. A história começa com uma mulher chamada Ana. Ela era casada com Elcana, um homem que a amava profundamente, mas ela carregava uma dor em seu coração. Era estéril. Ano após ano, Ana ia ao templo orar, chorar, suplicar. Ela pedia a Deus apenas uma coisa: um filho. Não queria riqueza, não queria fama. Apenas um filho para amar e cuidar. E em uma dessas orações, Ana fez um voto. Se Deus lhe desse um filho, ela o devolveria ao Senhor, para que servisse a Ele todos os dias de sua vida. Deus ouviu o clamor de Ana. Ela engravidou e deu à luz um menino, e o chamou de Samuel, que significa Deus ouviu. Quando o menino foi desmamado, Ana cumpriu sua promessa. Levou Samuel até o templo em Siló e o entregou ao sacerdote Eli. Desde então, Samuel passou a viver no templo, ajudando nos serviços sagrados, crescendo aos pés do altar, perto da Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus entre o povo de Israel. Naquela época, a Bíblia diz que a palavra do Senhor era rara, as visões eram escassas, o povo estava distante de Deus. Até mesmo os filhos do sacerdote Eli, que deveriam ser exemplos, viviam de maneira corrupta. Era um tempo de silêncio espiritual, de escuridão moral. Mas mesmo nos tempos mais sombrios, Deus nunca deixa de agir. E foi exatamente nesse cenário que ele escolheu chamar Samuel. Certa noite, Samuel dormia no templo. Talvez cansado de um dia de trabalho, talvez ainda um pouco assustado com a solidão das madrugadas. Mas ali, naquela quietude, algo sobrenatural aconteceu. Uma voz ecoou no silêncio. Samuel! O menino se levantou imediatamente e correu até Eli. Eis-me aqui, pois me chamaste, disse ele. Mas Eli respondeu: Não te chamei. Volta a deitar-te. Samuel voltou a deitar, mas novamente ouviu a voz. Samuel! Ele correu outra vez até Eli, que mais uma vez negou ter chamado. Isso se repetiu uma terceira vez. Na terceira vez, Eli percebeu que algo diferente estava acontecendo. Ele entendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino. Então, deu uma orientação clara. Vai deitar-te, e se te chamar de novo, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel obedeceu. Deitou-se novamente e aguardou. E então, pela quarta vez, Deus o chamou. Mas desta vez a Bíblia diz que o Senhor veio e pôs-se ali, como das outras vezes, e chamou: Samuel, Samuel. E o menino respondeu: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi a primeira vez que Samuel ouviu a voz de Deus. Ele ainda era um menino, mas Deus o escolheu para ser profeta. Naquela noite, o Senhor lhe revelou uma mensagem séria sobre a casa de Eli. Era uma palavra de julgamento, mas também o início de uma nova jornada. Samuel, tão jovem, agora carregava uma missão divina. A partir daquele momento, Deus começou a falar frequentemente com Samuel. Ele cresceu, amadureceu e se tornou um dos maiores profetas de Israel. Ele seria aquele que ungiria os primeiros reis de Israel. Mas tudo começou com um coração disposto a ouvir. Essa história nos ensina tantas coisas. Primeiro, que Deus fala. Ele não está distante, calado ou indiferente. Ele deseja se comunicar conosco. Mas para ouvi-lo, é preciso sensibilidade. Samuel dormia próximo da arca.
Ele estava no templo. Ele vivia perto da presença. Sua disposição em servir, sua humildade, sua inocência, tudo isso preparou seu coração para ouvir. Quantas vezes Deus tem nos chamado e não percebemos? Às vezes Ele fala por meio de pessoas, às vezes através da Bíblia, de uma música, de uma circunstância. E como Samuel, corremos para as soluções erradas, achando que é alguém comum nos chamando, quando na verdade é o próprio Deus. Eli representa algo importante também. Mesmo com falhas, mesmo com seus erros, ele reconheceu a voz de Deus. Às vezes, precisamos da ajuda de alguém mais experiente para perceber que aquilo que estamos ouvindo vem do alto. Eli orientou Samuel a responder corretamente. E que bela resposta foi: "Fala, Senhor, pois o teu servo ouve." Uma frase tão curta, mas cheia de entrega. Essa resposta deveria estar em nossos lábios todos os dias. Quando acordamos, quando tomamos decisões, quando enfrentamos desafios. Que possamos dizer: "Fala, Senhor, pois o teu servo ouve." É uma atitude de submissão, de abertura, de dependência. Outra coisa poderosa nessa história é a idade de Samuel. Ele era uma criança. E isso nos mostra que Deus não tem idade para chamar alguém. Ele usa crianças, jovens, adultos e anciãos. Ele chama quem quer, como quer. O que importa não é a experiência, mas a disposição. Deus não procura os mais prontos, mas os mais dispostos. Quantas crianças hoje têm sido esquecidas, deixadas de lado, desacreditadas? E, no entanto, são elas que muitas vezes têm corações mais puros, mais receptivos. Ana dedicou seu filho ao Senhor, e isso mudou tudo. Isso nos lembra do poder da dedicação, da entrega, da consagração. Quando entregamos nossos filhos, nossos sonhos, nossos planos a Deus, Ele faz coisas incríveis. Imagine o coração de Ana ao saber que seu filho havia sido chamado por Deus. Que orgulho santo, que alegria indescritível. Ela abriu mão de estar com o filho todos os dias, mas o viu crescer como um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Há coisas que abrimos mão por amor a Deus, e Ele transforma em bênçãos eternas. O chamado de Samuel foi apenas o começo. Ele se tornaria a ponte entre o tempo dos juízes e a era dos reis. Ele seria o profeta que ungiria Saul, e depois Davi, o homem segundo o coração de Deus. Samuel foi usado por Deus para confrontar reis, liderar o povo e manter a aliança viva. Mas tudo começou com uma simples resposta no meio da noite. Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Hoje, Deus ainda chama. Talvez não com uma voz audível, mas com impressões no coração, com inquietações que não passam, com direções claras que surgem no meio da confusão. Talvez você esteja vivendo dias de silêncio, como os dias de Eli, onde as visões são raras e a palavra parece distante. Mas Deus ainda fala. E Ele pode estar chamando você agora. Você consegue ouvir? Talvez o seu nome esteja sendo sussurrado enquanto você ora, enquanto você ouve esta história. Talvez Deus esteja te chamando para algo maior, para um tempo novo. E a única coisa que Ele espera é uma resposta. Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Feche os olhos, silencie os ruídos e escute. O mesmo Deus que chamou Samuel está vivo, ativo, presente. E Ele está buscando corações dispostos, corações que queiram obedecer, que se coloquem como servos. Porque quando nos dispomos, Deus nos usa. Quando nos entregamos, Ele nos molda. Que essa história desperte em você o desejo de ouvir mais a voz de Deus. Que cada madrugada seja um convite para ouvir sua direção. Que cada desafio seja uma oportunidade de dizer: Fala, Senhor, eu estou ouvindo. O Irã está em todos os noticiários. Conflitos, ameaças, alianças ocultas, ambições nucleares. Mas o que poucos sabem é que sua história já está escrita na Bíblia. Sua origem e também seu fim. Sim, o Irã aparece na Bíblia desde o Gênesis até as profecias do fim do mundo. Mas é chamado por seu nome antigo, Pérsia. A Bíblia não apenas relata a criação do Irã, como também profetiza seu destino final
em uma das passagens mais obscuras e temidas do Apocalipse. A guerra de Gog e Magog, uma coalizão que se levantará contra Israel nos últimos dias. Mas antes de ser inimiga profética, a Pérsia foi o império escolhido por Deus para libertar seu povo, reconstruir o templo e cumprir as profecias de Daniel. Fique até o fim, porque hoje você vai descobrir algo que poucos se atrevem a ensinar: o verdadeiro papel do Irã no plano de Deus, desde o princípio até o fim. Você está preparado para descobrir como uma nação que hoje desafia o mundo está cumprindo exatamente o que foi escrito há mais de 2.500 anos? Então, vamos começar. Tudo começa no livro de Gênesis. Após o dilúvio, Deus dá à humanidade um novo começo e revela como nasceu a nação da Pérsia. Noé e sua família foram os únicos sobreviventes na terra. Seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, tornaram-se os pais das futuras nações. No capítulo 10 de Gênesis, lemos: estas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, aos quais nasceram filhos depois do dilúvio. Destes se povoaram as costas, cada qual segundo sua língua, conforme suas famílias, em suas nações. Aqui se revelam os 2 patriarcas de onde viria o Império Persa, Madai e Elão. Madai era filho de Jafé e deu origem aos Medos, um povo que habitava as montanhas do norte da região que hoje é parte do Irã. Eram montanheses resistentes e organizados em clãs. Madai é o antepassado direto do norte do Irã antigo. Elão, filho de Sem, teve descendentes que formaram os Elamitas, que se assentaram no sudoeste do Irã, nas terras férteis próximas ao Golfo Pérsico. Em Gênesis 14, é descrita a primeira grande guerra internacional da Bíblia. 4 reis do Oriente, incluindo Quedorlaomer, rei dos Elamitas, invadiram Canaã. Saquearam cidades e tomaram prisioneiro Ló, sobrinho de Abraão. Mas Abraão reagiu. Com apenas 318 servos treinados, perseguiu os invasores à noite, os derrotou e resgatou Ló. Foi uma vitória impossível aos olhos humanos. A mensagem era clara: nenhum poder do Oriente pode prevalecer contra os que têm o favor de Deus. O povo de Elão não desapareceu. Os séculos passaram, gerações nasceram e morreram. Aquelas tribos que tinham sido derrotadas por Abraão cresceram em número. Os Elamitas e os Medos compartilhavam o mesmo solo da antiga Mesopotâmia oriental. Enquanto os impérios vinham e caíam, uma nova força se preparava: a Pérsia. E embora fossem pagãos, estavam dentro do plano de Deus. Os profetas Isaías e Jeremias fizeram 2 profecias impressionantes. Isaías afirmou que Deus usaria Elão e Média para castigar Babilônia, que havia destruído Jerusalém. A segunda profecia, ainda mais surpreendente, dizia que Deus usaria um rei persa, ainda não nascido, para libertar Israel e reconstruir o templo. Isaías mencionou seu nome: Ciro, mais de 150 anos antes de seu nascimento. E tudo se cumpriu com exatidão aterradora. Durante o exílio em Babilônia, Daniel, ainda adolescente, foi levado como escravo. Mas Deus o escolheu e lhe deu um dom especial: visões proféticas. Certo dia, o rei Nabucodonosor teve um sonho perturbador. Uma estátua feita de diferentes metais: ouro, prata, bronze, ferro e barro. Daniel, com sabedoria divina, revelou o sonho e sua interpretação. Tu, ó rei, és a cabeça de ouro, mas depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, o peito e os braços de prata. Esses braços representavam Média e Pérsia, unidos em um só corpo, mas com o braço persa se tornando mais forte. Mais tarde, Daniel teve outra visão: 4 feras saindo do mar. A segunda era um urso erguido de um lado, com 3 costelas entre os dentes. A ordem era: levanta-te e devora muita carne.
O urso era o Império Medo-Persa, e as costelas eram Lídia, Babilônia e Egito, 3 grandes conquistas. Ciro, rei da Pérsia, conquistou Média, unificou os povos e se tornou uma superpotência. Finalmente, lançou seus olhos sobre Babilônia. Durante um banquete profano, o rei Belsazar usou os vasos sagrados do Templo de Jerusalém para brindar a deuses falsos. Uma mão invisível escreveu na parede: Mené, Mené, Tekel, Parsim. Chamaram Daniel. Ele interpretou: Deus contou os dias do teu reinado e lhe pôs fim. Teu reino será entregue aos medos e aos persas. Naquela mesma noite, os exércitos de Ciro desviaram o rio Eufrates e invadiram Babilônia. A profecia se cumpriu. Ciro permitiu que os judeus voltassem a Jerusalém. Não apenas isso. Financiou a reconstrução do templo e enviou líderes com respaldo real. Sob o reinado de Assuero, o trono persa se estabeleceu em Suzã, no sudoeste do atual Irã. Ali ocorreu um dos maiores milagres bíblicos, a história de Ester. Após a destituição da rainha Vasti, Ester, uma jovem judia órfã, foi escolhida como nova rainha, sem que o rei soubesse sua origem. Enquanto isso, Hamã, inimigo dos judeus, convenceu o rei a decretar a morte de todo o povo de Israel no império. Ester, em ato de coragem, se apresentou diante do rei sem ser chamada, o que poderia custar sua vida. Mas Deus lhe deu graça. O cetro foi estendido, e o milagre aconteceu. Os judeus foram salvos e Hamã foi enforcado. Séculos depois, quando Jesus nasceu, magos do Oriente vieram adorá-lo. Eles eram sábios da região do antigo Império Medo-Persa, provavelmente da atual região do Irã. Esses magos estudavam os astros e profecias. É muito provável que conhecessem os escritos de Daniel, que havia profetizado o tempo exato da vinda do Messias. Eles viram a estrela e entenderam. O rei prometido havia nascido. Mas a história do Irã não termina aí. No capítulo 38 de Ezequiel, encontramos uma profecia sobre a guerra de Gog e Magog. Uma coalizão de nações se levantará contra Israel nos últimos dias. Entre elas está Pérsia, o atual Irã. A profecia menciona também Cush, Put, Gomer, Togarma, regiões que, segundo estudiosos, representam partes da África, Turquia e Eurásia. Essa coalizão atacará Israel como uma tempestade, mas Deus intervirá diretamente. Com terremotos, fogo e juízo, Ele destruirá o exército inimigo. E serei engrandecido e santificado, e serei conhecido entre muitos povos. E saberão que eu sou o Senhor. Pérsia, que foi redentora no passado, se tornará inimiga profética no fim dos tempos. Mas isso será o fim? O profeta Jeremias anunciou algo surpreendente. Nos últimos dias, farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Jeremias 49. Ou seja, mesmo após o juízo, haverá redenção. Em Zacarias 14, é dito que as nações que sobreviverem subirão a Jerusalém todos os anos para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. Talvez entre elas esteja Elão, talvez o Irã. A história bíblica da Pérsia é um espelho da humanidade, redimida, caída, julgada e restaurada pela graça. Desde o Gênesis até o Apocalipse, a Pérsia está lá. Quando a humanidade renasceu após o dilúvio, Deus nomeou Elão e Madai. Quando Abraão resgatou Ló, Elão já era a ameaça. Quando Babilônia caiu, Pérsia foi o instrumento de redenção. Quando o templo foi reconstruído, um rei persa o financiou. Quando o Messias nasceu, foram homens da Pérsia os primeiros a reconhecê-lo. E quando os últimos dias chegarem, Pérsia voltará a estar presente. Desta vez, do lado escuro da profecia. E agora, depois de tudo que você ouviu, eu te pergunto: você crê que o Irã está cumprindo hoje seu papel profético?
Vivemos tempos em que as profecias se ativam em silêncio, e o que parecia antigo está mais vivo do que nunca. Em que parte desta história você acha que estamos? Você vê sinais dessas profecias nos noticiários de hoje? Se esse conteúdo tocou o seu coração, deixe seu comentário. E se quiser que continuemos explorando como os acontecimentos atuais se conectam com as profecias bíblicas, dê like e compartilhe. Após o dilúvio, o mundo era um enorme campo vazio. As águas tinham levado tudo, menos a esperança que restava na arca. A arca, aquele grande navio feito de madeira, com medidas exatas ditadas por Deus, agora repousava sobre as montanhas de Ararat. Dentro dela, um pequeno grupo de pessoas descia lentamente para recomeçar o mundo. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras haviam sido poupados não por merecimento, mas por fé. Eles representavam o início de uma nova chance para a humanidade. O céu estava limpo, a terra molhada e silenciosa. Não havia casas, cidades, construções, apenas um solo novo, esperando para ser habitado novamente. Deus havia purificado a terra da maldade dos homens, havia julgado com justiça, mas junto com o juízo veio também a promessa. Nunca mais destruiria toda a terra com um dilúvio. O sinal dessa promessa surgiu no céu, um arco colorido, um arco da aliança, um arco-íris para lembrar que Deus é fiel em tudo o que promete. Noé, ao sair da arca, ofereceu sacrifícios. Não pensou primeiro em plantar, nem em construir, nem em explorar. Pensou em agradecer. Ele edificou um altar ao Senhor e ali entregou o melhor dos animais puros, reconhecendo que tudo o que tinha vinha de Deus. Foi nesse momento que Deus declarou: enquanto a terra durar, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. E mais, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. A ordem era clara: espalhem-se, povoem os cantos do mundo, preencham os vazios da criação com famílias, histórias, cultura, mas, acima de tudo, vivam em obediência. Era uma nova oportunidade, um novo começo. O tempo passou, as gerações se multiplicaram a partir dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Povos diferentes foram surgindo, tribos se formaram. As terras antes desertas começaram a ser habitadas. Havia um clima de esperança, mas também de esquecimento. A história do dilúvio foi se tornando distante para os novos nascidos. Aquilo que era temor para Noé virou lenda para os netos. Aquilo que era sagrado passou a ser comum. Com o passar das gerações, o coração do homem começou a se desviar novamente. O orgulho, escondido como uma semente em terra boa, começou a germinar, e o fruto disso viria logo. Um grande grupo de pessoas, unidas por língua e cultura, decidiram migrar para o Oriente. Chegaram a uma vasta planície, na terra de Sinar, um lugar fértil, espaçoso, ideal para se estabelecer. E ali, eles tomaram uma decisão que mudaria o rumo da história. Vamos construir uma cidade, e dentro dela, uma torre que toque o céu. Era uma proposta ousada, mas não era apenas engenharia. Era soberba. Eles disseram: façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Repare, a motivação era o medo de obedecer. Eles sabiam que Deus havia dito: espalhem-se. Mas não queriam isso. Queriam permanecer juntos, fortes, centralizados, independentes e, acima de tudo, famosos. O plano começou. Ao invés de usar pedras como era costume, começaram a fabricar tijolos. Cozinhavam os tijolos no fogo, criavam uma argamassa à base de betume e organizavam equipes para levantar a construção. Era um trabalho bem executado. A cidade crescia, a torre subia, a comunicação fluía com perfeição, pois todos falavam uma mesma língua. O topo da torre
ia se aproximando do céu. A cada novo andar, crescia também a autoconfiança. Estamos quase lá. Essa será a maior construção da história. Nossos filhos vão se orgulhar de nós. Eles já não buscavam mais a glória de Deus. Buscavam a própria glória. Já não queriam mais depender do Senhor. Queriam ser lembrados sem Ele. Mas o Senhor do céu observava. Do alto, Deus via a cidade, via a torre, mas acima de tudo, via o coração. E o que ele viu não foi progresso, foi rebelião. Então o Senhor disse: Eis que são um só povo, todos com uma só língua. E isso é apenas o começo do que pretendem fazer. Agora, nada do que intentarem será impossível para eles. A fala de Deus não era admiração, era advertência. O homem, quando unido pela soberba, tem potencial para destruir tudo, para desafiar o céu, para esquecer do Criador. E Deus, em sua misericórdia, decidiu impedir que o homem cavasse sua própria ruína. Desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a fala do outro. E assim foi feito. De repente, o canteiro de obras virou um caos. Um trabalhador pedia tijolos e recebia areia. Um mestre gritava instruções que pareciam sons sem sentido. A equipe se desentendia. A obra parou. Aos poucos, as pessoas começaram a se dispersar. Uns foram para o norte, outros para o sul, outros para as montanhas, outros para as florestas. A torre ficou inacabada e a cidade abandonada. Aquele lugar passou a ser chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu as línguas da terra. Essa é a origem da diversidade de idiomas no mundo, mas também é muito mais do que isso. É uma lição profunda sobre o coração humano. Quantas vezes somos como os construtores de Babel? Quantas vezes ignoramos o que Deus nos manda e seguimos nossos próprios planos? Quantas vezes tentamos construir nossa segurança, nosso nome, nossa própria torre, sem Deus? Há quem edifique negócios como torres, há quem construa relacionamentos como torres, há quem levante ministérios como torres, projetos que começam com o coração cheio de si e terminam em confusão. Toda a construção feita para a própria glória está condenada, mas tudo o que é feito para glorificar a Deus permanece. O plano de Deus era que o homem se espalhasse pela terra. Eles tentaram se unir pela vaidade. Deus os separou, mas séculos depois, em Atos 2, no dia de Pentecostes, Deus reuniu novamente os povos, não pela soberba, mas pelo Espírito. Ali, pessoas de diversas línguas ouviram o Evangelho em seu próprio idioma. A confusão de Babel foi desfeita pelo poder do Espírito Santo, porque onde há orgulho, há separação, mas onde há o Espírito, há unidade. A verdadeira torre que conecta o homem ao céu não é feita de tijolos, é feita de fé. O único caminho que leva ao Pai não é uma construção humana, é uma pessoa, Jesus Cristo. A história de Babel nos ensina que a rebelião contra Deus pode ter aparência de progresso, mas termina em ruína. A unidade sem Deus é apenas ilusão de força. Toda linguagem que não glorifica o céu será silenciada, e todo nome que não honra a Deus será esquecido. Mas também nos mostra que Deus é paciente, Deus é justo e Deus é poderoso para desfazer confusões e restaurar propósitos. Você tem construído sua vida sobre o quê? Você tem levantado sua própria torre? Ou tem edificado sobre a rocha? Que hoje seja o dia de parar e avaliar. Se for preciso, que sua torre desmorone. Porque é melhor ter ruínas no chão do que orgulho no céu. E que o seu nome não esteja escrito em monumentos, mas no livro da vida. Amém.